rápido é isso. Antes de passar para o Guilherme, Gustavo, inclusive é uma preocupação, uma dúvida que chegou, né? 92% das receitas são concentradas em 2 locatários, que é a Souza Cruz e a BRF. Apesar da boa qualidade, de alguma forma os cotistas se sentem um pouco incomodados com isso, mesmo com a tipicidade do contrato, mesmo com a segurança de crédito dessas empresas, tem essa preocupação. Então você está ciente de que realmente o crescimento do fundo é um caminho, é uma diretriz, né? Não, com certeza. Então a gente tem um pipeline hoje, né, uma lista de imóveis para serem comprados muito boa em negociação. Claro que depende de mercado abrir, fazer captação para o fundo crescer, mas isso vem com o mercado. Então tem períodos que não tem mercado aberto, mas a gente sabe que o mercado vive de ciclos. Então esse período de mercado reabrindo deve chegar. A gente espera que final do ano, começo do ano que vem, o mercado já reabra, e o caminho natural é esse fundo crescer nessa gestão aí de mais do mesmo. Agora, Baroni, essa questão de concentração, ela a gente acha que é um pouco relativa, porque depende, né, em que você concentra. Porque se for alguma coisa boa, a gente até brinca que eu quero mais de um ativo bom, porque a gente pegar e olhar por exemplo, nota de crédito internacional da Souza Cruz é melhor que o rating soberano do governo brasileiro. E tem gente que coloca o dinheiro inteiro em título público e não se preocupa com isso. Então, um crédito que é até melhor. E a gente viu, né, BRF também, um crédito excelente, e a gente viu que na crise, acho que nada melhor do que a vida real para testar, né, essas teses. Então, a gente passou agora período de pandemia, com o fundo desempenhando super bem, as empresas sem nenhum problema de crédito, de pagamento. Então, acho que isso reforça, né, que risco bom é interessante ter concentração se o risco for bom. Mas, de qualquer forma, a gente entende que diversificar também é importante e esse vai ser o caminho do fundo. Tá? Então, a gente tem já na lista aqui de planejamento de negociações, né, conversas com outras empresas de qualidade muito semelhante a essas que o fundo já tem na carteira, para aumentar o tamanho do fundo com o perfil de imóveis logísticos. Muito bem. Bom, Gustavo, eu vou passar a bola aqui para o Guilherme agora e já jogar uma pergunta no colo dele, assim, bem pesada, que foi que chegou para a gente aqui, né? E eu acho que até o tema da própria live, né? Quais são os próximos passos da gestão? E os próximos passos da gestão, Guilherme, invariavelmente passam, ou deveriam passar, né, pela venda do imóvel Almanara para potencial aquisição. Então, eu vou te passar a palavra, e até eu peço desculpa para o nosso público aqui, que acabou de me acender um sinalzinho de que a minha internet pode estar um pouco instável, então se o meu vídeo der uma rateadinha, peço perdão, mas eu vou deixar a bola com o Guilherme. E, Guilherme, eu já quero fazer a pergunta por completa, tá? Qual é o racional que está por detrás da venda? Vocês apresentaram uma tese no próprio relatório gerencial, só que nós recebemos aqui vários questionamentos de pessoas preocupadas com o potencial conflito de interesses na venda desse imóvel, se realmente deveria vender um imóvel e se está vendendo para uma parte relacionada de alguma forma, por que então vender? E, ao mesmo tempo, tentando entender o que você pode falar da potencial aquisição. Então, eu vou te passar, porque é até melhor para você desenvolver o raciocínio, mas eu gostaria muito que você falasse justamente dessa questão dos conflitos, não conflitos, até onde tem, até onde não tem. E, enfim, eu levantei essa bola toda, te passo a bola e te deixo à vontade para construir esse raciocínio. E agora sim, seja bem-vindo aqui no nosso papo. Obrigado, Baroni, pela oportunidade aqui, mais uma vez estar juntos. Só me apresentando rapidamente aqui, sou o Guilherme Mazieiro, sou engenheiro civil, atuei muito tempo na área de capital markets, na área de transações de imóveis comerciais na CBRE, na Richard Ellis, que é líder de mercado aí nesse setor. Me juntei ao Gustavo e ao time aí há 1 ano e meio já, estou na área de properties da Guardian Gestora, né? Então, responsável pela toda a parte de gestão dos fundos já existentes, né, de futuros que venham a ter na gestora, né, eventualmente renda urbana, né, de imóveis comerciais, que com o objetivo de crescer cada vez mais os fundos sob gestão da casa, tá? Até antes de começar explicando um pouco mais a operação, tá, Barão, dar um pouco mais de cor para você aqui, eu queria tomar um pouco da liberdade, não vou faltar com sua pergunta aqui, tá? Vou falar um pouco mais dos ativos do
do fundo, tá, que estão na carteira hoje. E aí, depois, no final, quando chegar na parte do Almanara aqui, que a gente vai percorrer, eu explico um pouco mais, com mais detalhes para você a operação, tá? E para todos os ouvintes aqui da live. Se eu vou tomar a liberdade aqui de projetar, tá? Se você conseguir me ajudar aqui com a projeção. Você está enxergando já aqui? Já está na tela. Pode. Você talvez não vai nos ver mais, mas a tela sua já está projetada, pode falar tranquilamente. Tá ok. Eu vou começar aqui pelo maior ativo do fundo, né? O ativo mais relevante para a nossa carteira hoje, que é o ativo da Souza Cruz, a BAT, né? British American Tobacco, que é uma multinacional inglesa, né? Fatura alguns bi de euros por ano aí. E é um imóvel bastante importante para ele, né? Um dos 3 mais importantes aí globais, né? Junto com os Estados Unidos, o site dos Estados Unidos e Reino Unido. É um centro de excelência aqui, tem a parte administrativa, tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, tem uma parte logística grande também. E acho que é até legal dar um pouco mais de cor aqui, porque o ativo ele tem uma parte de administrativa e de escritórios também, né? Que é bem importante. Quase 30 mil metros, 25 mil metros aqui de ABL, mais 5 lateral, que é muito relevante para o imóvel, né? E uma parte de logística também. Tá? Ele está localizado em Cachoeirinha, né? Que acabou virando um hub logístico lá para Porto Alegre, né? Uma região com bastante demanda, tanto de e-commerce como algumas indústrias também. E é um imóvel que é bastante importante para eles e que também, olhando a parte imobiliária, olhando o real estate também, o embasamento imobiliário, tem quase 500 mil metros de área de terreno, né? Sendo que 80 mil estão implantados somente, então a gente tem o potencial de mais que dobrar o ABL. E como você sabe, né, uma expansão dentro do fundo, né, o terreno já está pago, basicamente o yield on cost é altíssimo, né, em operações dessas, né, 13%, 14%, 15% ao ano, dados os custos de construção que a gente tem hoje e os valores de locação para a região. Tá? Então, é um ativo bastante emblemático que tem uma estabilidade de receita, mas também esse upside de um desenvolvimento imobiliário para ocorrer aí no curto a médio prazo. Tá? A gente está monitorando bastante de perto aqui e de olho nessa gestão também de potencial construtivo adicional. O segundo maior, indo para os segundos maiores ativos, né, os 3 maiores que você comentou agora há pouco, né, o BRF de Vitória de Santo Antão, está muito perto ali de Recife, né, ele é um ativo bastante importante e estratégico, né, para a BRF, porque está dentro da planta industrial deles na região, tá colado à indústria, né, a produção de fato ocorre aqui e já conecta por uma esteira congelada e para esse CD, que junto com o Salvador, também de propriedade do Galg, e um outro imóvel de um fundo terceiro, né, um concorrente parceiro nosso aqui, o BTLG, são os 3 ativos mais importantes para a BRF no Nordeste, né? São os 3 hubs que triangulam Fortaleza, Recife e Salvador também. É um ativo que tem o maior vault hoje da carteira, tá? Tem mais 200 meses, aí, quase 17 anos de contrato, atípico, né? E está performando super bem, tá? São 30 mil de ABL. Indo aqui para Salvador, também um ativo congelado, né? Um ativo resfriado, que me chama aqui da BRF, ativo operação deles bastante importante, que faz a distribuição dos insumos, né, para o consumidor final, né, e para os estabelecimentos. Esse imóvel ele é bastante interessante, porque ele tem um pique totalmente automático, né, que faz aqui a distribuição dos produtos, né, para os caminhões. Tem um terreno super grande também, bastante relevante aqui, de 150 mil metros, que também, como Souza Cruz lá em Cachoeirinha, existe a possibilidade de expansão, né, que a gente vem tratando com eles aqui para expandir. Tá? Aí tem uma possibilidade de expansão vertical, né, e uma possibilidade de expansão em metros quadrados também, que vem sendo conversada com a BRF, tá? Que eventualmente pode gerar um yield, né, uma pimentinha no yield no fundo, no curto e médio prazos. Tá? E aqui no Almanara. Tá? Então, o Almanara é um ativo
que a gente adquiriu no final de 2020, né, aí há 1 ano e meio, mais ou menos. Na época, ele foi adquirido por um valor de 32 milhões de reais, tá? Aí, na verdade, a Manara é uma rede super conhecida aqui, mais para os paulistas, né, paulistanos, e bastante atuante aqui no setor de comida árabe, né, e libanesa. E aí, na verdade, esse ativo, né, ele é o que chama de last mile, né? Ele faz a distribuição aqui, logística para a rede, tá? É o ativo que tem um componente, né, também resfriado e congelado bastante grande, tá? Então, que é bastante importante para a distribuição logística do Amanara. Mas a gente entendeu, né, que o ativo ele era relativamente pequeno para o fundo, né? O ativo que representava aí em torno de 5%. A gente gosta muito dele, né? Mas é um dos únicos ativos que não tem multinacionais como locatárias, né? Como o Gustavo comentou no início. Todos são multinacionais com rating, né? Até maiores que o brasileiro. Então, a gente, na gestão do ativo, né, e eventualmente ligado a oportunidades de aquisição e desmobilização, teve essa oportunidade, né, de uma proposta, tá? Então, na verdade, aqui, respondendo um pouco da sua pergunta do conflito de interesse, né, enfim, a gente até explicou bastante nos fatos relevantes. É um fundo que tem a Guardia como gestora, né, e consultora imobiliária desse fundo, vai fazer a gestão de um fundo exclusivo para um investidor. E a gente entendeu, né, que como a proposta veio numa precificação bastante interessante, né, assim, é um valor aí quase próximo a R$7 mil o metro quadrado de ABL, né, 6.700, 6.800 reais o metro quadrado, que estava bem acima, né, na nossa visão, do valor de mercado, mesmo o ativo sendo com um perfil grande congelado e resfriado, né, que tem um custo de reposição mais alto, ele estava muito acima das transações que ocorreram na região, tá? Ali em Barueri, Itapevi, Jandira, aquele hub logístico. A gente fez um levantamento, um estudo de mercado bastante profundo, né, com consultorias, e aí a gente enxergou que o metro quadrado razoável seria na faixa de R$3.200 a R$3.700 o metro quadrado, né? Até teve casos aí de transações menores do que essa, né? A própria Blue Macau acabou de vender o ativo do lado aqui, menos de 5 quilômetros por R$2.600 o metro quadrado, imóvel diferente, lógico, né? Um galpão seco, não tinha muito o custo de construção como o nosso aqui, né? A qualidade construtiva, mas enfim, a gente chegou que seria uma oportunidade interessante, né, de realizar essa desmobilização, né, que gerou um ganho, um lucro de 6 milhões, um lucro nominal de 6 milhões na operação, e uma taxa interna de retorno de 18%, tá? 18,3% ao ano, o que a gente acha que é um ativo bastante interessante, né? A gente até brinca aqui um pouco na Guardian que isso é retorno quase de uma incorporação imobiliária, né? Comprar o terreno com risco de aprovação, construir, vender, você não vai ter uma ativo muito mais alto do que essa, né? Então, a gente julgou que foi interessante essa venda, e aí optou por levar para a Assembleia. Então, desculpa te interromper, Guilherme. Voltando na questão do conflito de interesses, tá? Deixa eu só tirar aqui a tua... Deixa eu só tirar, compartilhamento. Isso, depois a gente compartilha de novo para falar da Air Liquid, né? Mas eu preciso insistir com isso porque foi a pergunta que mais recebemos aqui, né? Essa questão do conflito de interesse. Ao mesmo tempo que você elogia a operação, ok, tá claro, tá entendido, as pessoas questionaram justamente isso. Poxa, mas se quem está adquirindo é um outro veículo da Guardian, será que não seria mais sensato, como ele tem ainda um vault, né, um prazo contratual um pouco mais extenso, mesmo não tendo uma qualidade de crédito tão boa quanto a média do portfólio, será que não deveria carregar um pouquinho mais, esperar uma compressão de um cap rate com um fechamento de juros mais para frente e ainda vender com lucro ainda melhor? Ou seja, você está fazendo um bom negócio, ok? Será que se esperasse um pouquinho mais não faria um ótimo negócio? Esse é o questionamento, porque a contraparte ser Guardian é onde está se colocando. E aqui eu estou fazendo o papel de voz dos 10 mil cotistas, ou seja, tá claro que não, os 10 mil cotistas não me mandaram essa pergunta, mas as que nós recebemos ficou muito claro que a diretriz da live seria por esse caminho. Tá, deixa eu até complementar, Baroni. Assim, o esperar mais para vender por mais caro
essa proposta, ela é num preço de metro quadrado que, assim, a gente rodou um processo competitivo e, assim, só recebeu propostas, assim, muito abaixo dessas, mais no nível de metro quadrado, lá de 3 mil, o metro que a gente viu, que o Guilherme comentou que saíram outros negócios na região. E essa foi quase 7 mil metros. Então, aqui você podia esperar 50 anos que não ia chegar no... 50, estou brincando, né? Podia esperar 10 anos que não ia chegar nesse preço. Isso aí é um outro perfil de investidor, com uma outra estratégia diferente da do Galg. É por isso que num preço serve para um, não serve para outro. Agora, um investimento que deu, né, a TIR de 18, ela dá um retorno no período de 2 anos de 38%. Esse retorno total, né, o aluguel mais a venda, se comparar com o CDI do período, foi 14 e IPCA foi 16. Então, assim, qualquer ângulo que você olhe para isso, você teve um processo de venda que ninguém quis comprar nem por perto desse preço. Eu posso levantar uma bola e, se eu estiver completamente equivocado, você fala, Baroni, o que você está falando é sem sentido, mas se tiver sentido, você fala, é por aí. Não precisa nem dar muito detalhe. Eu também nem preciso ficar explorando, porque vocês, na contraparte, estão como fazendo uma gestão de um patrimônio de um investidor terceiro, que nem precisamos saber qual é, porque não é fundo listado, não é nada, e a gente tem que preservar isso também e respeitar. Mas vamos lá, no Alianza teve uma operação em que foi vendido o imóvel Clariant, também que foi comprado recentemente, assim, num espaço de tempo muito curto e foi vendido, e ao que parece lá é um projeto de incorporação que vai surgir, então o preço pago foi muito fora, justamente porque ali tem um empreendimento que pode ser explorado, um terreno gigantesco que pode ser explorado dentro da cidade. Hoje, ou ontem, não me lembro agora, a RBR anunciou também, né, um segundo aditivo ali para vender o Somos, né, o ativo Somos ali, e que também, ao que parece, é um projeto de incorporação que vai surgir, então também uma TIR extraordinária, um preço muito supostamente fora da realidade. Sem dar detalhes, o meu caminho é por aí, ou seja, o comprador, ele não está fazendo a conta do aluguelzinho por metro quadrado, ele está olhando uma coisa muito maior, que fugiria completamente do perfil do Galg. Falei bobagem, por favor, me corrija. Não, ele não vai incorporar, mas é uma outra estratégia de perfil de locatário. Então, de perfil de ativo também. Porque então, eu posso considerar o Almanara quase que um renda urbana, né? Ou seja, ele exato. Exato, é mais nessa linha aí do que exatamente. Então aí aceita outros níveis de preço, mas também é um trabalho nosso, Baroni, de reciclagem de carteira. Como você elogiou bastante aí o Credit Suisse, né, na reciclagem dele e ganha dinheiro fazendo isso, então, poxa, 38% de retorno total em nem 2 anos contra o CDI do período de 14, inflação de 16 é espetacular, assim, acho que todo mundo que a gente conversou e que a gente mostrou e explicou os números, ficou super satisfeito, né, com isso, e a gente queria ver alguém aqui que conseguiu fazer um investimento desses, com um retorno desses, nesse período difícil que o Brasil passou, né, nesses últimos tempos. Assim. Queria eu conseguir fazer mais, né, investimentos com 38% de retorno em menos de 2 anos. Então, é difícil, é um resultado muito bom para o fundo, e a gente quer pegar esses recursos e realocar num contrato mais longo ainda. Então, teve gente que perguntou, por que vender com um contrato que ainda tem 15 anos? Porque a gente está em diligência, está com NDA, não pode falar o nome, mas é uma empresa, assim, AAA, dessas padrão multinacional, com um contrato de 20 anos, então mais longo que esse. A empresa é muito melhor, é padrão igual às outras que tem aí no fundo, e localização em São Paulo igual ou melhor do que essa. Então, é reciclagem de carteira, é gestão ativa, é pegar o dinheiro do cotista, investir, ganhar e dar mais retorno. É isso que a gente... que é muito fácil comprar ativo assim, com um contrato atípico, longo, e ficar sentado em cima. E a gente não quer isso. A gente quer aumentar o fundo, enquanto o mercado está fechado, não dá para aumentar, a gente continua trabalhando. Vamos ganhar dinheiro de outras formas também. Então, é para mostrar que valor na gestão, entregando retornos assim muito acima de benchmark de mercado, e a gente vai continuar buscando esses ganhos interessantes para o cotista, tá? Só que às vezes que o pessoal, você usou um termo, né, que é o NDA, né, é justamente, pessoal, para quem não conhece, está habituado, eles não podem dar esse detalhe justamente porque eles assinaram
essa cláusula de confidencialidade. Bom, vamos ao próximo passo. O que precisa ser feito em assembleia? E vamos imaginar o caminho já na sequência. Tem a possibilidade de aumentar a alavancagem, que inclusive eu quero falar de alavancagem, que também foi a segunda pergunta mais recebida aqui. Hoje vocês têm quase 40%, 37%, quase 40% de alavancagem. É muito bem casadinho o fluxo, mas as pessoas também preocupam com razão, e a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma possibilidade de aumentar ainda mais a alavancagem do fundo, considerando a entrada desses recursos, distribuição de lucro, alimento caixa, como é que fica isso? Não sei se é o Guilherme. Só a Assembleia já foi, tá? Então não tem mais nada para fazer em Assembleia. Agora vai correr com liquidação normal da transação. E só em relação à alavancagem, aí o Guilherme completa os imóveis e pipeline e, né, futuras aquisições. A alavancagem, a gente deve buscar manter um patamar perto do que tem hoje. A gente vai olhar caso a caso, então se for um contrato muito bom, risco muito bom, multa forte, a gente vai avaliar se o custo for mais barato, porque você pega e olha o custo de alavancagem que a gente tem hoje, a gente tem alavancagem mais barata, custo menor do que NTNB, ou seja, o GALG 11 pegou dinheiro emprestado e paga menos que o governo brasileiro, menos que a NTNB. Então, agrega muito valor para o investidor isso hoje, muito valor para o investidor. E a gente faz daquela forma que é totalmente casada com os contratos. Então, a gente só pegou a alavancagem em cima de contrato, que a multa é 100%, se a empresa quiser sair, ela vai pagar um valor que é maior que a alavancagem, você quita a alavancagem e sobra dinheiro, se a empresa quiser sair. Empresa, risco de quebrar, a empresa tem nota de crédito melhor que o Brasil, então é risco baixíssimo, e o prazo é casado, o reajuste é pelo mesmo indexador que a IPCA, é no mesmo dia do ano, e é uma vez por ano que reajusta a dívida e o contrato de aluguel, estão também totalmente casados, não tem carência e não tem parcela balão no final, nem intermediária, ou seja, o aluguel corrente é mais que suficiente para quitar a dívida. Se a gente não fizer nada até acabar o prazo do contrato, a dívida está quitada. Tá? Então, com muito cuidado que a gente fez essa alavancagem, com muita cautela e está muito bem amarrada. E essa dívida quitada, foi bom você levantar essa bola, ela engloba o pagamento do serviço da dívida, das despesas financeiras e também uma amortização, ou seja, com que você consegue reter dos 5%, você consegue também amortizar. Confere, Gustavo? Sim, confere, e aí o fundo tem uma folga de caixa para mais de ano e meio, então está super tranquilo a gestão de caixa também. Então, muito bem. Tudo a gente é super, apesar de ter alavancagem, a gente é super conservador, isso você vê em reflexo do perfil de crédito dos locatários que tem no fundo. Só multinacionais e os contratos fortes. Então, a gente aqui é muito cuidadoso, né, para ter um produto redondo, para longo prazo, para aposentadoria mesmo. Maravilha. Guilherme, quer completar alguma coisa nessa linha? Não, eu acho que é isso, Baroni. Acho que o Gustavo conseguiu colocar bem aqui. Eu acho que faz também um pouco, né? Você é um dos líderes nesse processo, né, de educação do mercado como um todo, né? E até parabéns pela iniciativa, que é muito importante. De enxergar não só o percentual da alavancagem, né? Muito mais o percentual, como que ela foi feita, né? Eu acho que os cotistas de fundo imobiliário no geral, eles têm que estar mesmo receosos, né? E olhando 2 vezes antes de investir, e tem que fazer isso mesmo, né? Mas faz parte do aprendizado na nossa visão aqui, e para a próxima etapa, né? De não ficar só preso no percentual, mas de como que ela foi feita, né? Se está casadinho, né? Índice com índice, né? Qual é o risco de crédito da contraparte, né? Se tem uma carência na amortização ou não, né? E acho que tem um papel do gestor de dar transparência para isso, né? E tem o papel também do cotista, do investidor, analisar profundamente, mandar e-mail, né? Eu converso dia sim, dia não com os investidores perguntando, explico e todos ficam muito satisfeitos, né? Então, eu gostaria de poder transmitir a conversa que eu tenho individualmente com cada um que me liga para dezenas ou milhares de cotistas também, né? Para poder explicar isso e se tornar mais popular, né? Esse entendimento da alavancagem. Enquanto você falava aqui, Gustavo, inclusive eu revisitei a ata da Assembleia e eu fui pego aqui no contrapé. Eu reli e foi uma falha minha. Realmente ali fica claro que já está
realmente aprovado e não tem uma segunda rodada de nada, já tá evoluído, né? Ok. Exato, é isso. Exato. Já Tá. não tem mais nada para fazer de assembleia. Ó, a pergunta do Ale aqui é meio casca de banana, mas eu acho que vale, hein? Baroni, poderia perguntar se a dívida realmente está casada com o reajuste dos contratos, porque teve uma redução dos dividendos. Importante responder para o Ale aí. Tá. A redução foi, acho que no começo do ano, do final do ano passado para o começo desse ano, e a gente fez isso porque estava distribuindo um resultado maior ano passado por conta de um período que o fundo ficou com muito caixa, porque a gente negociou a compra de um dos imóveis que tem na carteira com direito a pegar um aluguel do mês anterior ao do pagamento. Então veio até com um aluguel mais carregado, o fundo teve direito a esse aluguel e ficou com mais de um mês de caixa da segunda emissão parado, fez muito resultado financeiro, aí faz parte de estratégia de gestão também. Então a gente ganhou mais dinheiro com isso e conseguiu distribuir um pouco mais, né, do que é o recorrente. Agora estabilizou no 82, então até acho que já falando de guidance, a gente deve manter esse 0,82 aí para os próximos meses, né, curto, médio prazo. O resultado desse lucro da venda do Almanara agora vai deixar uma gordura no fundo. A gente, dadas as condições de mercado e oportunidades pela frente, vai deixar essa gordura lá e deixar de forma mais homogênea esse pagamento de dividendo. Então, também já acho que acrescentando aí mais um ponto de guidance, deve ficar aí no 0,82 para frente. Muito bem. O Vinícius, eles sim falaram sobre o conflito de interesse. O conflito de interesse foi aprovado na Assembleia. O comprador é um outro fundo exclusivo da Guarda, ou seja, um investidor específico que está sendo gerido pela Guarda. Então, eles responderam sim e está na ata lá, inclusive, só confirmando 31,23 aprovando, 2,62 não aprovando e uma abstenção de 0,1. E conflitados 31%. Então, teve bastante adesão aí, quando soma todo mundo, bastante adesão aí dos investidores. Bom, pergunta interessante. Baroni, que nenhum conflitado votou, todo mundo que era conflitado se absteve, e quem não era conflitado, todos os maiores investidores, a gente explicou a transação, mostrou os números, mostrou esse valor altíssimo de preço de venda por metro quadrado, todos ficaram muito satisfeitos e aprovaram na hora a questão. Tá? Muito bem. O Cleverton faz uma pergunta aqui também curiosa. E sobre a venda do Almanara, venderam abaixo do valor de avaliação? Não, isso foi um laudo mais antigo, de uma outra época de NTNB, que é com muito base no fluxo de pagamento de aluguel futuro, que ele tinha sido avaliado. O laudo mais recente está bem abaixo do que a gente vendeu, tá? Então, acho que algumas coisas, né? Processo de venda, que a gente pegou proposta de terceiros possíveis interessados muito abaixo do preço que foi vendido, laudo mais recente abaixo do que foi vendido, né, e preço muito acima da média da região e de outras transações que saíram recentes. Tá? Então, acho que isso fundamenta bastante e acho que passa uma régua nessas questões aí de números e valor de venda. Então, acho que de todos os ângulos que você olha, né, a operação, a venda foi muito boa. Tá bom. Uma pergunta interessante aqui também. O Wagner, deixa eu só te falar assim, o Gustavo disse que sim, o guidance é manter, na verdade, 0,082, né? Porque o fundo teve um desdobramento de cotas. Estou na cabeça com a cota 100 ainda. Com a cota 100. Agora o Wagner pergunta por que a cotação não sobe, isso aí é o mercado que dita, não somos nenhum de nós três aqui. Enfim, se a gente não tem controle. Agora ano que vem, com o mercado melhorando, vai subir, hein? Vai tudo, o mercado é que tudo suba. Exatamente. Agora, uma pergunta interessante, inclusive polêmica, né? Eu falo que assuntos em fundos imobiliários vêm e vão. E agora, por outras circunstâncias aí, né? Inclusive, eu devo fazer uma live aí na semana que vem falando sobre emissões, e é justamente para reesquentar esse valor de emissão abaixo de patrimonial, né? A Sequoia veio com essa emissão e trouxe muita... Eu falo que às vezes tem pontos que trazem uma certa insegurança para o mercado e a gente precisa vir para explicar e mostrar para as pessoas que são casos que têm que ser analisados e não colocar isso na conta do mercado inteiro. Mas isso é um outro assunto, deixa para eu falar lá
segunda ou terça-feira eu devo fazer esse bate-papo, ou até quarta, mas enfim. Mas eu preciso perguntar para vocês, o fundo negocia com cerca de 5% de desconto patrimonial. Aos 48 do segundo tempo, você vai precisando ali de um pouquinho mais de recursos. A ideia é chamar um capital mesmo com emissão abaixo patrimonial ou buscar uma alavancagem aí, mesmo que aumente marginalmente, mas que façam que evitem esse estresse da emissão abaixo de patrimonial? Se é que vocês podem responder. Eu estou fazendo aqui o papel de... Eu vou perguntar, ver até onde vocês podem responder. Não, aí acho que, na verdade, vai depender de caso a caso, né? Assim, se, por exemplo, o mercado para emissões reabrir em dezembro, vamos chutar aqui, e apareça um imóvel muito bom num retorno interessante, e a cota pode ser que esteja acima do patrimonial, não tem nem o que pensar. Se a cota estiver ali em cima do patrimonial, acho razoável, porque está em cima, um pouco abaixo, acho que se valer muito a pena no imóvel, faz. Muito abaixo, talvez não. Acho que muito abaixo, bastante gente reclama. Acho que o Guilherme concorda, né, Guilherme? Eu acho que é isso também. Acho que o Barulho foi um exemplo extremo aqui, né? Não quero nem ficar discutindo aqui o mérito, né? Mas eu acho que um ajuste pequeno, né, assim, de um dígito, né, eventualmente, né, dependendo do que tiver de oportunidade, faz todo sentido, né, porque, até voltando ao lado um pouco técnico aqui, o Barulho é bastante técnico, que gosta de tipo de discussão, né, a valor patrimonial do imóvel, né, ele vem de uma avaliadora, né, nossa é uma avaliadora de primeira linha aqui, da top 4, a Big Four, né, que a gente brinca aqui, né, do mercado, e a avaliação, ela é feita olhando há um ano para trás, né? Então a gente fez em dezembro aqui, né, 10 meses depois. Mas quando o avaliador faz a análise dele de valuation, né, indo bem técnico aqui, até meu histórico de CBRE, você pega dado histórico de locação e de venda, de cap rates, né? Então ele pegou na avaliação o ano de 2021 inteiro para trás. Então, assim, até uma ineficiência do mercado isso, né? Depois é uma outra discussão, né? De avaliação, de patrimonial, como deve ser feita, se tem que ser anual, tem que ser semestral. Mas, enfim, a questão é que ele perde muito, o mercado é muito dinâmico, né, de mercado de capitais, então ela acaba ficando obsoleta, né, essa avaliação, depois de tanto tempo. Né? E como o Gustavo falou, né, da avaliação que foi feita a Manara, a NTNB subiu 150 base points. Né? Então, óbvio que você não analisa só isso para avaliar o imóvel, tem reposição, tem comparativos e tal, mas o fluxo de caixa descontado pesa muito, né? Então, isso pesaria bastante numa avaliação que a Colliers fizesse agora, daqui a 2 meses, né? Certamente iria ver bem abaixo. Então, assim, eu acho que... E o fato da empresa não ser multinacional também pesa. Então... Exatamente. Então, assim, eu acho que uma emissão, dependendo do que tiver de oportunidade para entrar, com pequeno a deságio, acho que faz algum sentido. Muito, acho que não. Você está diluindo cotista numa base mais baixa, né? Tá bom, agora eu quero fazer a minha culpa aqui. Eu acho que eu perguntei mal. Então, deixa eu como entrevistador, talvez eu não fui no que os cotistas precisam saber. Vamos dar 2 passos para trás. Vocês vendem o Almanara, entra o caixa. Vocês têm, me corrija se eu estiver errado, 1 milhão, 1,5 milhão de caixa mesmo e mais ou menos uns 10 milhões em CRIs. Você tem lá o passivo, as obrigações de CRIs, que é 380 milhões, ok. Mas você tem 10 mais 1, 2... No final das contas, você vai ter alguma coisa potencialmente entre 40 e 50 milhões em grandes números. A minha pergunta é, agora refazendo a pergunta, no curto prazo, nós estamos falando de uma emissão potencialmente para pagar parte desse ativo, e não esquece uma emissão lá na frente para comprar mais imóveis e aumentar o portfólio. Estou falando para essa situação específica. Desculpe, eu acho que eu perguntei mal. Não porque não é para pagar esse ativo, porque esse ativo ele é um pouco menor até do que o Almanara, pouca coisa menor. Se a gente fizer uma emissão, vai ser para comprar ativos que estão em negociação maiores de 100 milhões, 80 milhões. Então, e aí a gente vai analisar se vale a pena alavancar no momento que sair a compra. Então, para agora, não tem emissão para essa reciclagem de carteira. É mais pegar a venda do dinheiro da venda que veio do Almanara, não é 100%, né, uma boa parte, e coloca no imóvel melhor, com contrato melhor. Ponto. Então, cotistas do GALG 11, vocês não devem ficar preocupados com emissões de curto prazo. Eu acabei levando o Gustavo e o Guilherme a responderem, assim,
amplamente sobre emissões abaixo patrimonial. Então, é isso. Acho que essa informação foi bom a gente ter reforçado. Só Baroni, para esse imóvel que a gente está acabando de negociar, que é essa reciclagem, não. Se aparecer, se amadurecerem outras negociações e o mercado permitir, aí a gente iria para a emissão. Tá? Isso, são duas caixinhas diferentes do raciocínio aqui. São diferentes do raciocínio. Exato. Vamos pensar o caminho inverso. O mercado fecha muito mais, ou seja, você começa a devolver os ganhos que nós tivemos e começamos a voltar com as cotações, não se fala nisso e ponto final, mas o caso Almanara e o outro ativo estará resolvido. Inclusive, você vai ficar com caixa para até ficar mais folgado para amortizações, e esse prazo que você deu de folga de 1 ano e meio, ele pode até se estender naturalmente. Ok, meu raciocínio? Exatamente, é isso. É isso. Olha, eu particularmente estou aqui satisfeito com tudo que chegou de perguntas, eu fiz uma revisão